Olá, rede! Nesse vídeo eu vou demonstrar um circuito que é um gerador de pulso com transistor. Qual que é a ideia? Utilizando aqui os dois transistores como chaves, e eu também vou utilizar aqui um capacitor para fazer a variação de tempo aqui na minha saída, de acordo com uma variação na minha entrada. Então eu tenho aqui um capacitor ligado à base do transistor, eu tenho aqui um resistor que polariza esse transistor para que ele fique sempre acionado, e aqui eu tenho outro transistor funcionando como chave para fazer a carga e a descarga desse capacitor. Na inicialização, vou dar um reset, ele começa carregando o capacitor pelo resistor R2, de forma que ele chega aqui próximo a 4,33 volts, que é o valor que aparece aqui do lado. Por que isso? Eu tenho aqui os 5 volts, que chega aqui no capacitor, e desse lado eu tenho uma queda de tensão aqui de 0,7 volts, que é a queda de tensão de VBE, do transistor. Então esse resistor mantém esse transistor ativo, mais a queda de tensão aqui de 0,7, subtraio dos 5 volts, é a tensão que eu tenho sobre o meu capacitor de 4,33 volts. E aí então ele fica nesse estado, né? Esse circuito também é conhecido como multivibrador monoestável. Ele tem aqui uma situação onde ele está estabilizado, né? O estado dele está travado. Quando eu colocar a minha chave para 1, aqui esse transistor, quando eu jogar esse valor aqui para 5 volts, esse transistor vai conduzir, vai fazer com que o capacitor comece a descarregar sobre o transistor, só que na base desse transistor eu vou ter uma tensão negativa, que é a tensão que está sobre o capacitor, de forma que ela vai começar a subir, porque ele está sendo carregado por esse resistor, até o ponto, o tempo necessário aqui para que ele abra esse transistor e volte aqui, acione esse transistor novamente para que ele fique em zero. Então isso é feito, né, a relação é feita a partir desse resistor R3 com o capacitor C, que é dado por essa equação, Ln de 2, R3 vezes C, que no caso aqui ele vai ser o seguinte valor. Vou pegar aqui só para colocar na equação, vai ser o seguinte, 0,693 vezes 1000 elevado a menos 6, 10, desculpa, elevado a menos 6, isso aqui vai ser igual a 6,93 milissegundos, aproximadamente esse valor aqui, 6,93 milissegundos. A gente vai ver que vai ser bem próximo disso. Eu vou demonstrar aqui nesse ponto, onde ele vai, aqui eu estou medindo na base do transistor, para a gente ver o chaveamento dele negativo, até o ponto que ele chega aqui próximo do 0,7 volts, e aqui eu vou estar demonstrando a minha saída. Então quando eu der o pulso, nós vemos que ele cai aqui para menos 4 aproximadamente, começa a subir até um intervalo de tempo onde ele se carrega novamente, ele vem aqui para 0,7, aí ele fica aberto aqui agora em 0,7, o transistor fecha, aqui ele satura esse transistor e ele joga aqui para zero. Vou dar um pause para a gente só verificar a relação de tempo aqui, 130,95, 138,6. Isso dá aproximadamente 8 milissegundos, 138,63, e aqui eu tenho 131, 7,36 milissegundos. Então esse foi o tempo que ele levou para voltar aqui a carga sobre o transistor e ele saturar esse transistor para jogar zero na saída. A minha saída, a gente vê que ele chaveia para 5 volts, eu tenho um pull-up aqui, né, para proteger a corrente aqui sobre o transistor. Então ele faz esse pull-up e joga aqui para 5 volts. Tá? Um problema que tem nesse circuito, eu vou aumentar um pouco a velocidade, é o seguinte. Se eu chaveio aqui, mas se eu desligar a minha chave antes dele terminar o ciclo, ele fica com um sinal mais curto. Esse é um problema que tem desse circuito. Eu vou mostrar fazendo um próximo vídeo como resolver esse problema, para que ele pegue a transição, ao invés de pegar, né, só... Eu tenho que esperar ele chegar até o tempo em que ele descarrega todo o capacitor. Então esse é um erro, um problema, né, no caso aqui desse circuito, mas eu vou demonstrar depois como que resolve esse problema. Beleza? Mas agora eu vou partir aqui para a parte prática para a gente ver como que funciona.
Seguindo agora na parte prática do gerador de pulso com transistor. Tá? Esse circuito está um pouco diferente do que eu simulei. Aqui eu tenho um capacitor de 220 micro e eu estou com um resistor de 10K que vai fazer a constante de tempo minha RC. Como eu alterei, né, justamente para ficar um pouco mais visível para a gente aqui, o acionamento aqui do transistor, para que ele permaneça um tempo em acionamento. Coloquei um LED como carga também para demonstrar esse funcionamento, para nós vermos aqui o resultado da curva, o intervalo de tempo que ele vai levar para recarregar e também para demonstrar aqui visivelmente o acionamento do LED. Então quando eu apertar o botão, simulando aqui um degrau de entrada, o LED acende até aqui aproximadamente 2,10 segundos. Tá? A gente fazer o cálculo aqui da constante de tempo. No cálculo que eu fiz, aqui deu 0,693 vezes 220 micro vezes 10K, e deu aqui 1,52. Aqui está 600 milissegundos a mais. Pode ser por variação dos componentes, tá? Componentes não são ideais, mas a ideia está bem relativamente próxima ao tempo de carga aqui do capacitor. Então, se a gente observar, na hora que eu chavei o transistor, que eu apertei o botão, eu faço com que o capacitor comece a se descarregar pelo primeiro transistor, e nisso aparece aqui uma tensão negativa. Aqui está com aproximadamente 4 volts, 4,2 volts aproximadamente. Essa tensão então ela começa a carregar, o capacitor, começa a carregar, e ele leva aqui esse intervalo de tempo de carga até que ele alcança os 0,7 volts do outro transistor. E aí então ele corta, né, ele fecha o acionamento e joga a saída para zero, como a gente pode ver no final aqui da curva. Eu vou reduzir o tempo, só para nós vermos mais uma vez. Então vou soltar aqui, apertar o botão mais uma vez. Então ele fica em 1 no intervalo de tempo e depois ele zera. Então aqui ele começa a descarregar o capacitor, mas ele está carregando também pelo resistor de 10K. Então ele começa a subir até que ele chega aqui em 0,7 volts e aciona o outro transistor, onde ele joga para zero. Só para demonstrar um problema desse circuito que a gente precisa resolver, quem quiser aí nos comentários colocar uma solução para esse tipo de problema, que é o seguinte: se eu apertar o botão antes dele chegar até o final eu soltar, observa que ele não dá o intervalo total. Vou voltar aqui de novo. Ele não está pela transição, mas sim como se eu tivesse apenas um degrau de entrada. Se eu permanecer com o botão acionado, ele fica. Mas se eu começar no meio do processo a apertar o botão várias vezes, ele chaveia junto com o comando. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou demonstrar como fazer essa modificação para que ele fique relacionado apenas à transição do sinal e não relacionado ao apertar ou não do botão, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar.